Então, pessoal, continuando aqui a nossa aula de modelagem, certo? O que a gente está fazendo aqui é a parte de modelagem de sistemas elétricos, certo? E num conjunto de aulas anteriores, né, de vídeos anteriores, a gente fez sistemas mecânicos, né? E aí falamos sobre sistemas elétricos, sistemas mecânicos. Eu no último vídeo anterior a esse eu postei um exercício com circuitos quantificadores, com um circuito quantificador, certo? O segundo eu passei como uma atividade para o pessoal fazer. Aí eu fiz de uma maneira mais simples, certo? Para que vocês possam, possam fazer também dessa maneira mais simples. A abordagem é bem simplificada para que você consiga encontrar de fato a função de transferência, a equação diferencial ou o ganho, nesse caso do amplificador, inversor, mais rapidamente, certo? E botar um capacitor lá não muda tanto se vocês sabem um pouco de variáveis complexas e entendem um pouco de impedância. Então, o pessoal aí da engenharia elétrica, engenharia da computação, pessoal que paga circuitos, né, paga eletrônica analógica e disciplinas afins, né, tem condições de fazer esse exercício tranquilamente, certo? E aí, depois de falar, né, dos elementos elétricos, né, dessas leis, lei das malhas, lei dos nós, o que é corrente, o que é tensão, tudo mais, e falar dos circuitos, não deixa de ser um circuito, né, mecânicos. Então nós estamos minimamente preparados, certo, para seguir e fazer os sistemas eletromecânicos, que é a junção dos sistemas elétricos, né? Vai entrar um pouco de magnetismo aí, porque a gente vai ter que converter, né, algumas coisas em energia mecânica. E aí para isso a gente vai precisar um pouco do eletromagnetismo, mas fora isso a gente já tem pelo menos a base para conseguir seguir com os sistemas eletromecânicos, certo? Então, o que seria, qual é a definição formal dos sistemas eletromecânicos, como é que a gente usa para fazer essa conversão entre energia elétrica para energia mecânica e como a gente consegue colocar isso na prática para resolver certos tipos de problema. Basicamente essa é a proposta aqui desse conjunto de vídeos que nós vamos colocar agora, certo? E então, os dispositivos, né, são denominados atuadores, esses sistemas eletromecânicos, certo? São os atuadores, e a gente vê muito na forma de motores e solenoides, né? O motor ele gira, né? Vamos simplificar dessa maneira, e a solenoide ela vai para frente e para trás. Então são os atuadores lineares, né? E atuadores rotacionais, semelhantes àquilo que a gente viu nos sistemas mecânicos, né? Então a gente usa conceitos similares, né, para desenvolver dispositivos de instrumentação que vão converter energia mecânica em sinais elétricos para medidas, certo? Então a gente pega esses conceitos para desenvolver dispositivos de instrumentação para converter energia mecânica em sinais elétricos, e nós vamos fazer o contrário, né? Converter agora energia elétrica para energia mecânica, certo? Então, existem sensores que a gente pode utilizar para medir, né? E numa disciplina de controle lá na frente, por exemplo, a gente pode utilizar, né, sensores eletromecânicos que a gente consegue medir uma aceleração, por exemplo, e transformar essa aceleração em pulsos elétricos, né? Então, não deixa de ser eletromecânico porque tem a parte mecânica e a parte elétrica juntos, né? Tem os transformadores diferenciais, né? E os encoders rotacionais. Então, esses são dispositivos que vão converter energia elétrica
ou energia mecânica e energia elétrica. Então, o atuador, só para fazer agora um grande paralelo, o atuador ele converte energia elétrica em mecânica e os sensores convertem energia mecânica em elétrica. E ambos são considerados sistemas eletromecânicos, certo? Então, um sistema eletromecânico, certo? Ele utiliza a interação entre uma corrente elétrica e um campo magnético de modo a estabelecer uma força mecânica. Então, estamos falando aqui de alguma maneira em conversão de energia elétrica em mecânica a partir de um campo magnético, ou utilizando esse campo magnético aí de alguma maneira para fazer isso, certo? Então, essas interações corrente e campo magnético são descritas pelas leis de Faraday, da indução, e a lei de força de Lorentz. Então, a gente vai pegar lá um pouco do nosso conhecimento de física, né, para tentar fazer uma aplicação aqui dessa transformação, né, campo corrente e movimento mecânico, né. Então aqui, de qualquer maneira, né, a gente pode empregar três relações básicas entre a corrente elétrica e o magnetismo, certo? Aí aqui a gente vai tentar focar um pouco nessa relação, ou seja, uma corrente estabelece um campo magnético. Um fio condutor com corrente e um campo magnético possui uma força exercida sobre ele. Um fio se movendo relativamente a um campo magnético terá uma tensão induzida entre suas extremidades. Então, levando em consideração essas três relações básicas, né, a gente pode estabelecer relações, equações, que vão fazer a equivalência, digamos assim, né, da magnitude de uma medida elétrica em seu correlato magnético. Ou seja, se eu jogo uma corrente lá, eu quero saber quanto de magnetismo foi gerado. Então, tem como estabelecer, a partir dessas três relações, equações, né, que vão fazer esse mapeamento. Então, a figura mostrada aí, né, ela apresenta aí uma relação básica entre a corrente e o magnetismo, que é chamada lei de Biot-Savart. Ela descreve o campo magnético B, certo? Mostrado ali na figura. Então você pode ver ali circundando o fio, existe um campo magnético gerado pela corrente, né? Então, a gente normalmente usa a regra da mão direita para ver, né, quais são os sentidos dos vetores aí, da direção da corrente, do campo magnético, como é que ele está, se ele está entrando ou saindo a partir de um campo, porque baseado nisso a gente estabelece a força magnética, certo? Não é nosso objetivo aqui exaurir o conhecimento sobre essa interação, certo? Mas a gente está apenas relembrando lá da física, né, do eletromagnetismo, algumas regras que a gente utiliza aqui para fazer o nosso motor se movimentar, certo? Então aqui a gente vê o sentido das leis de campo e a gente vê que uma corrente vai gerar um campo magnético, certo? Em uma segunda figura, né, a gente tem uma relação corrente-magnetismo, e aí a gente pode ver aqui de uma maneira semelhante, certo? Que se existir um campo magnético ali atravessando o fio, eu vou ter uma corrente num sentido L, né? Eu vou ter uma força perpendicular, que também isso aqui acontece segundo a regra da mão direita, certo? Então, a gente tem uma relação corrente-magnetismo, certo? Que é um fio estacionário que transporta uma corrente e um campo magnético B. Então, o campo magnético B ele é um vetor,
certo? Com o sentido, nesse caso, vai do polo norte do ímã até o polo sul do ímã permanente. E aí a gente tem uma relação, né, que mostra aqui corrente, campo magnético e força gerada. E o que a gente vai ver também, né, é que isso depende da densidade do fluxo magnético. Ou seja, a força vai depender da corrente, que vai depender do fluxo magnético, da quantidade, né, de a força do ímã, digamos assim, certo? Então, a força induzida sobre o fio estacionário é representada pelo produto vetorial. Como vocês viram, né, as forças, a força, o campo e a corrente, todas elas fazem um ângulo de 90 graus entre si. Então, por causa disso, a gente tem um produto vetorial, certo? E esse produto vetorial vai ser basicamente entre a corrente, certo? E o campo magnético. E a gente tem ali L, que é o vetor na direção ao longo do fio, certo? Que é com o sentido do fluxo da corrente. E o módulo igual ao comprimento do fio do campo. A gente também tem aqui, né, L vezes a corrente. Tem que saber também qual é o tamanho do fio nessa relação, certo? Então, se o fio estacionário é perpendicular ao vetor campo magnético, o módulo da força induzida é que a força vai ser igual ao campo, certo? Ao campo magnético B vezes a corrente vezes I. Senão vai ter um seno ali, né? Cosseno, uma relação trigonométrica por causa do produto vetorial, que vai ser a projeção perpendicular ali daquele fio, certo? Então, L é o comprimento do fio no campo magnético, B é a densidade do fluxo magnético, e se o fio se mantém perpendicular ao campo B, a gente pode usar a equação escalar mostrada ali para determinar o módulo da força induzida, ou também chamada força eletromagnética, que é o que a gente vai utilizar obrigatoriamente nos motores CC e nas solenoides, certo? Então é esse princípio aí que a gente utiliza para modelar nossos motores e nossas solenoides. Então, uma terceira relação básica, que eu falei lá em cima que a gente ia relacionar três relações, né? Relacionar relações. A gente ia correlacionar aquelas três regras básicas, né? E a primeira é o fio com corrente e o campo magnético gerado ao redor dele. O segundo é o fio parado, com a força e o magnetismo associados. E essa terceira, ela vai mostrar a relação, né, entre corrente e magnetismo. Então a gente tem um fio que está se movendo em relação ao campo magnético. O fio está se movendo em relação ao campo magnético. Então, por causa disso, vai existir uma tensão induzida no fio, certo? E essa tensão vai ser o produto vetorial entre V e B vezes o comprimento do fio, certo? V é o vetor de velocidade do fio. A tensão induzida vai ser o EC, que é basicamente o alvo da relação aqui, né, que a gente quer encontrar a tensão induzida. Né, e ela é produzida, né, pelo produto escalar entre o vetor L e o produto vetorial da velocidade do campo magnético. Ou seja, tem um produto vetorial ali entre V e B e existe um produto escalar entre L e o resultado desse produto vetorial, certo? Então, no produto vetorial, a gente vai ter estabelecido, né, o sentido da polaridade da tensão. Então, com base nesse produto vetorial, a gente vai ter essa polaridade, certo? E o sentido da corrente também causado pela tensão. Então, movimentei um fio no campo magnético, vai gerar uma tensão induzida e
vai fortalecer ou não a corrente, né? Dependendo se você colocou uma outra tensão por fora, você pode ter uma tensão que vai se opor a essa outra tensão, enfim. Então, se o fio está perpendicular ao vetor do campo magnético B, então o módulo da tensão induzida vai ser B vezes L vezes V. Então, o fio, nesse caso, ele vai precisar permanecer sempre perpendicular ao campo, certo? E aí a gente pode implementar essa equação que aí simplifica a nossa relação, né? E aí a gente consegue, né, utilizar isso para determinar o módulo da contraforça eletromotriz, certo? Que é a contrafem que eu coloquei aí. Então eu vou pausar aqui, já temos 16 minutos para apresentar a primeira parte, que é a parte das interações eletromagnéticas, e aí a gente começa a falar um pouco sobre os motores de corrente contínua, né? Um atuador que a gente vai utilizar aí para transformar energia elétrica em energia mecânica, certo?